Você sabia que alguns hábitos podem simplesmente roubar sua felicidade? Pequenas atitudes, que por vezes até parecem inofensivas, acabam se tornando vilãs do seu bem-estar e da sua alegria de viver. Os hábitos cotidianos são mandatórios tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Conscientemente, muitas vezes, sabemos quais ações devemos executar para obtermos resultados positivos, e mesmo sabendo, temos dificuldades para evoluir em algumas áreas, porque não conseguimos alterar nossos hábitos. Você já parou para pensar por que isso acontece? O que nos impede de atingir nossos objetivos não são os fatores externos, e sim nossas crenças limitantes. Toda mudança deve começar por uma quebra de paradigma, mas nem sempre isso é fácil. Este estado mental manda sinais para o cérebro de que algo não é possível, e isso vai formando nossos hábitos. Veja a seguir alguns péssimos hábitos para evitar a todo custo e que fazem com que você tenha uma crença limitante. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bem-vindo ao Quinta Essência. Número 1. Não se planejar. No geral, o brasileiro não tem o costume de se organizar antecipadamente. Entram em algum projeto sem análises prévias apenas pelo impulso da emoção. Este comportamento aumenta o risco de fracassos, desperdícios e, consequentemente, a decepção. Saber se planejar é fundamental para orientar sua vida e carreira de forma consistente, desfrutando da melhor maneira seus recursos e talentos para atingir resultados extraordinários. Para que obtenha êxitos e resultados satisfatórios, você precisa inicialmente de objetivos, porém, eles pouco valerão se não vierem acompanhados de metas possíveis. E para obter êxito em seus objetivos, o primeiro passo é descobrir quais são suas crenças limitantes e ter consciência da sua causa, trazendo à luz o que te impede de mudar. A partir daí, transforme seus hábitos gradativamente. Por meio de pequenos exercícios diários, essas dicas farão significativa diferença em seu cotidiano. Número 2. Criar desculpas. Tudo bem querer explicar o porquê de você não estar onde gostaria de estar, mas você precisa entender que essa justificativa não vai te levar mais rápido a alcançar os seus objetivos. Você tem duas opções na vida: fazer ou não fazer, ou perder tempo estagnado, ou então é honesto consigo mesmo e adota uma atitude para fazer acontecer. Número 3. Deixar-se paralisar pelo medo. Você deve estar aberto a tentar coisas novas, mesmo que elas os assustem. A força do pensamento é capaz de transformar nossa realidade. Somos energia e emitimos vibrações ao universo que nos retribui através das experiências que vivenciamos. Ao exercitarmos o otimismo, entramos em harmonia com as abundâncias do universo, nada menos do que realmente somos merecedores. Basicamente, nossas escolhas e atitudes são reflexo do que se manifesta em nossa mente. Portanto, se olharmos para a vida com uma perspectiva mais positiva, naturalmente tomaremos ações melhores diante de qualquer circunstância. Lembre-se que nada na vida é certo e nunca existem garantias. Construir seu negócio, embarcar em um projeto ou mudar de carreira não significa que você está desviando do caminho da certeza e entrando para uma vida imprudente e desconhecida. Significa apenas que você reconhece que a certeza é uma grande ilusão e que se agarrar a ela pode te impedir de crescer. Número 4. Ignorar seus sentimentos. Em uma era tão virtual e moderna, onde todos escolhem as melhores fotos e as histórias mais felizes para compartilhar e apenas o que acontece de bom consigo mesmo, quem se permite viver sua realidade de acordo com o que realmente está sentindo, sai na frente com vantagem. Não falo sobre compartilhar frustrações, decepções ou fotos que não gostaram. Falo sobre não esconder seu real sentimento para si mesmo, para poder mostrar para os outros que está bem enquanto não está. Raiva pode significar que você se sente potente. Ansiedade quer dizer que alguma coisa na sua vida está desequilibrada. Medo significa que você se importa. Apatia, você está esgotado. Os seus sentimentos não são aleatórios.
Eles transmitem uma mensagem e se você deseja chegar em algum lugar, precisa aprender a não ignorá-los e permitir com que eles te falem o que você realmente precisa. Enquanto não nos permitimos vivenciar esses sentimentos, a chance deles continuarem fortes dentro de nós é maior, e muitas vezes não finalizamos uma situação por querer ignorar o que sentimos. Nós precisamos estar de acordo com nossos sentimentos para continuarmos funcionando de forma adequada. Não precisamos colocar máscaras e fingir vidas perfeitas e plenitude para mostrar para os outros. Devemos sempre buscar a autenticidade. Número 5. Fingir que os seus problemas não existem. Faça uma planilha com as suas dívidas. Escreva uma lista dos hábitos que fazem mal à saúde e reflita sobre quais desconfortos esses hábitos te ajudam a evitar. Pense nas pessoas que você deve se desculpar. Visualize o que é necessário para transformar sua vida. Seja honesto com você mesmo. Encare os seus problemas. Evitá-los só vai torná-los piores. Simplificando, temos que escolher se queremos ser parte da solução ou parte do problema. Assumir a nossa própria responsabilidade implica aceitar que aquilo que fazemos hoje é o ponto de partida para a mudança. Responsabilidade implica esforço, sim, mas também implica poder e liberdade. Número 6. Seus hábitos não são saudáveis. O sucesso é uma coisa holística e não vai acontecer enquanto você se sentir péssimo o tempo todo. Não dá para afirmar que você nunca mais terá um hábito que não seja saudável. Então, ao invés de tentar eliminar todos de uma vez, comece identificando os piores. A ideia não é chegar à perfeição, mas sim trabalhar no que você já pode melhorar. Número 7. Vitimismo. A principal característica da mentalidade vitimista é a culpa. Quem tem mentalidade vitimista sempre tem uma explicação externa que justifica os seus pensamentos e, consequentemente, sentimentos negativos. A culpa é sempre dos outros, do marido que não gerencia bem o negócio, do chefe que cobra muito, da tia, etc. E dar aos outros o poder sobre como você se sente é estar no modo mentalidade de vítima. Só que colocar essa responsabilidade nos outros é abdicar totalmente da sua responsabilidade como gerenciadora dos seus próprios pensamentos. Comece a prestar atenção durante os seus dias. Você culpa outras pessoas por coisas que você não gosta em si mesma ou por sentimentos negativos que você sente? Se sim, é possível que você tenha esse padrão de pensamento. Tenha atenção e busque ação de mudança. Número 8. Distrações. Tudo que não está te ajudando a seguir em frente ou construir a vida que deseja é apenas uma distração. Eliminar distrações é absolutamente essencial e isso pode significar otimizar seu guarda-roupa, organizar a sua casa, analisar o peso do seu projeto ou até mesmo diminuir as suas obrigações sociais. Número 9. A necessidade das pessoas gostarem de você. É impossível todo mundo gostar 100% de uma pessoa e isso deve-se a diversas razões que não têm nada a ver com ela. Algumas pessoas vão gostar de você, outras vão te amar, um monte vai te criticar e mais algumas não vão gostar independentemente das escolhas que você faça na sua vida. Então o que mais faz sentido é ser você mesmo sem se preocupar com a aprovação alheia. Portanto, seja autêntico. Quando você é autêntico, fica mais concentrado, tem mais coragem e cria sua própria identidade. Número 10. Não se questionar. Muitas pessoas não têm o hábito de se questionar sempre, mas é fundamental para uma vida mais abundante saber lidar com as dúvidas e respostas vindas de você mesmo. O que você pensa de si mesmo também é uma forma de se questionar e ver onde você pode melhorar como pessoa. Você já tem em mente o que você quer da vida? O que você quer ser? Ou onde quer estar daqui a 5 a 10 anos? A verdade é que muitas pessoas se perdem na falta de foco, e esse tipo de comportamento deve ser eliminado da sua vida. Para você ter um bom foco, é importante eliminar certas atitudes e comportamentos do seu dia a dia, coisas que fazem você recuar. Antes de fazer qualquer coisa, pergunte-se se isso ajudará no meu objetivo.
tem me inspirado, o meu dia está sendo mais produtivo. Número 11. Resistência para sair da zona de conforto. É normal você ser resistente para sair da sua zona de conforto, correr um risco ou tentar algo novo. Entretanto, se você resiste mais do que produz, alguma coisa está errada. Você tem que aprender a se mostrar e a fazer o trabalho mesmo que você não sinta que está afim. Reconheça que às vezes, muita resistência significa que você ainda não está exatamente no caminho certo. Número 12. Soluções rápidas e atalhos. Construir algo duradouro e significativo não acontece do dia para a noite, e você deveria parar de esperar que aconteça. Mudanças reais são gradativas e para isso um passo deve ser dado de cada vez. Tente aprimorar 1% dos pontos que precisam da sua atenção, em vez de focar 100% da sua atenção para fazer uma mudança completa e com o tempo, esse esforço será recompensado. Número 13. Esperar até se sentir preparada. Motivação não é uma coisa pela qual você espera, é algo que você precisa construir. A paixão pode ter sido o que te motivou a querer algo em sua vida, mas não é o que vai te fazer aguentar os dias difíceis e as noites em claro trabalhando. Para se tornar uma pessoa bem-sucedida, você precisa ter princípios e hábitos. O que define a nossa vida é o que fazemos todos os dias, não somente aquilo que mais gostamos. Número 14. Medo de falhar. O medo de falhar não te torna mais bem-sucedido. Isso, na verdade, vai te impedir de ser. Quando o medo de falhar fala mais forte, você não aproveita as oportunidades, não se desprende de situações que não te agradam e não faz nada para mudá-las. Enxergue a falha como uma oportunidade de aprendizado. É a sua vida te dizendo que algumas coisas não estão funcionando. Então honre-a e faça os ajustes necessários para prosperar. Número 15. Invejar aqueles que têm o que você deseja. O jeito que você fala sobre aqueles que já alcançaram aspirações similares às suas vai te ajudar ou dificultar a conseguir suas próprias. Se apontarmos somente os erros dos outros, significa que lá no fundo temos inveja e esse sucesso será associado ao desgosto e desmerecimento, a famosa autossabotagem. Quanto mais você julga os outros, mais você se aprisiona. Seja grato pelo que você tem e persiga seus objetivos. Esse é o melhor caminho. Número 16. Esperar que as coisas mudem antes de você. Pode ser tentador e viciante a ideia de que, ao conquistarmos uma coisa, precisamos conquistar outra, ou ter um novo relacionamento, ou alcançar algum outro nível de sucesso, e que com essa mudança seremos elevados a um nível em que nos sentimos melhor. A realidade é que a vida se desenrola de dentro para fora e que as circunstâncias só mudam se a gente mudar. Almeje, pense grande, prepare-se, crie suas oportunidades e não deposite expectativas em pessoas ou situações. Assuma o controle, aproprie-se de seu potencial pleno e tome as ações necessárias para o alcance de seus objetivos. Número 17. Não usar seus pontos fortes. Lembre-se, suas habilidades e talentos são um presente. Não os abandone. Se você sabe como tocar um instrumento ou é uma fera no trabalho manual, compartilhe esse talento com outras pessoas. Isso trará alegria para você e para as outras pessoas também. Em geral, é bom usar seus pontos fortes para um bom propósito. Não há dúvida de que a vida desenvolverá a gentileza que você está oferecendo. Se você gostou do nosso vídeo, então não saia daí porque temos um recado muito importante para vocês. E se você identificou algum hábito que precisa melhorar, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Você já conhece o nosso site, canalquintessência.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quintessência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!